Olá, tudo bem? Estamos juntos novamente. Escola Bíblica Dominical, é verdade. A revista é Conexões e hoje nós vamos ver Amós e Obadias. Vamos fazer conexão com o livro que nós estudamos semana passada. Você está lembrado qual é o mesmo livro, hein? É das cartas pastorais? É, porque você tem Timóteo e Tito. É isso que nós vamos fazer. Juntar Amós, Obadias com os conteúdos que nós vemos na carta de Paulo, recomendação de Paulo a Tito. Vamos organizar o que fazer aqui. O que eu vou tentar fazer? Contextualizar Amós e ver os conteúdos de Amós, contextualizar Obadias, ver quem é esse cara e o conteúdo dele, e depois vamos fazer aqui no meio, tentar organizar aí no meio as conexões. Vamos começar então com Amós. Eu vou pedir a Marília vai ler Amós capítulo 1, verso 1, você vai logo de cara ver uma coisa bem diferente neste profeta, bem diferente de todos os demais. Vai lá. Palavras que Amós, criador de ovelhas em Tecoa, recebeu em visões a respeito de Israel, 2 anos antes do terremoto. Nesse tempo, Uzias era o rei de Judá e Jeroboão, filho de Jeoás, era rei de Israel. Muito bem, então você já, prestando atenção apenas nesse texto, você já aprende muita coisa. A primeira coisa que você aprende, acho que tem umas versões antigas que vão dizer assim, Amós, boiadeiro e tal. Aí você está vendo um criador de ovelhas, né? Que ela leu. Olha que coisa interessante, boiadeiro, criador de ovelhas. Porque Amós, na verdade, era um pastor de gado pequeno gado. Então o que você vai imaginar? Não um boi, mas uma cabra, uma ovelha. E aí no original o texto dá a entender que ele não era apenas um empregado, mas ele era dono de um pequeno rebanho. Ele era dono de uma pequena propriedade e ele cuidava disso. Mas você viu aí o lugar de onde é Amós? Isso é interessante. Amós capítulo 1, versículo 1, eu acho que vai falar que Amós era de Tecoa. Tecoa é um território no Reino do Sul. Aí você vai falar, Reino do Sul, Reino do Norte, que história é essa? Eu tenho que voltar. Desculpa aí, mas isso aqui não é dúvida, é dívida. Você sabe, se não sabe, deveria saber, o Reino de Israel foi dividido em 2 partes. Reino do Sul e Reino do Norte. Aí você tem aqui a divisão, é como filho de Salomão. Eu já dei a cola para você, lá nas lições anteriores. Você tem um nome muito parecido, Jeroboão e Roboão. Estou dando cola, né? Jeroboão e Roboão. Quem é o filho de Salomão? Jeroboão ou Roboão? Roboão, porque ele roubou os impostos. E Jeroboão primeiro dividiu, então foi com 10 tribos para o norte e 2 tribos ficaram no sul. Esse aqui é o povo de Israel, todo o povo de Israel. Aqui o sul ficou em Jerusalém e o norte ficou na Samaria. Você está começando a montar o quebra-cabeça? Porque Amós foi profeta na época do rei Uzias. E isso te lembra alguma coisa? Você que é estudante da Bíblia? Eu me lembro logo de cara, um versículo aqui vem na minha cabeça, sem fazer força. No ano em que morreu o rei Uzias, quem é esse? Isaías. Então você já sabe que Amós é contemporâneo de Isaías, do profeta Isaías. E o que Amós vai profetizar antes da profecia de Amós? Vamos continuar
tentando entender aqui. Qual era a grande crise de Amós? Não devia ter muita crise. Sabe por quê? Porque o Reino do Sul ia muito bem com Uzias. Depois você pode olhar isso no livro lá dos Reis, Segunda Reis, você vai ver isso. O reino ia muito bem com o rei Uzias. E o Reino do Norte, desculpa, ia muito bem com Jeroboão II. Porque aqui o Reino do Norte era Jeroboão II, aqui era Uzias. E Amós foi chamado por Deus para ser profeta no Reino do Norte. Ora, mas se ele morava em Tecoa, como é que ele vai falar no Reino do Norte? Porque Deus o convocou a ir lá. E lá no Reino do Norte. E no Reino do Norte você sabe que eles fizeram 2 bezerros, né? Para não irem lá para o Reino do Sul, eles fizeram 2 bezerros. Um em cada extremidade. E o Amós vai sair da parte do Reino do Sul e vai lá para o Reino do Norte para falar contra tudo que estava acontecendo ali no Reino do Norte. Agora, como é que Amós vai fazer isso? Como é que Amós vai ensinar isso? O que Amós vai pregar? A gente aprende de Amós, antes de falar na pregação, uma coisa que eu aprendo e eu não posso esquecer de falar, por isso quero falar logo. Amós, ele vai dizer logo no capítulo 1, eu não sou profeta e nem aluno, nem filho de profeta, nada disso. Não é isso? Amós capítulo 1 vai dizer aí que ele não é de profetas, porque aqui no Reino do Norte já havia uma escola de profetas com Elias e Eliseu. Tá lembrado disso? Tinha uma escola de profetas com Elias e Eliseu. E Amós é cerca de 40 anos depois de Eliseu. E aqui no Reino do Norte ele vai falar com muita propriedade que ele não faz parte, ele não é um teólogo profissional. Eu aprendo uma coisa que é fundamental, sempre foi muito importante para mim, porque Deus prepara aqueles que são chamados. Deus aperfeiçoa aqueles que são chamados. Mas vejam que o aperfeiçoamento de Deus pode passar pelo seminário, mas não necessariamente. E o que eu aprendo também é que profeta é diferente de sacerdote. Sacerdote é linhagem real. Sacerdote todos têm que ser parentes de Arão. Mas o profeta pode ser qualquer um. Profeta pode ser qualquer um de nós, pode ser profeta, desde que Deus o tenha chamado. Porque a Marília começou lendo ali, veio a palavra do Senhor a Amós. Então Deus não faz discriminação e Ele pode usar tanto a mim quanto a você. Pensa nisso. Por isso que você tem que ter compromisso com a sua vida espiritual. Bem, qual é a mensagem de Amós? A mensagem de Amós é semelhante à mensagem de Isaías, ou de Obadias, desculpa. Obadias. A mensagem de Amós é a destruição. Aqui, a destruição de Edom. Então, a gente está montando um quebra-cabeça, está percebendo? Aqui, a destruição de Edom. Vamos deixar o Edom lá para não misturar aqui com o Amós. E aqui, a destruição de quê? A Marília vai ler, por favor, capítulo 1, versículo 3 e capítulo 2, versículo 5. Leia, por favor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque trilhou o Gileade com trilhos de ferro pontudos, porei fogo na casa de Azael, que consumirá as fortalezas de Ben-Hadad. 2:5. Porei fogo em Judá, que consumirá as fortalezas de Jerusalém. Ok, então, olha que coisa interessante. Moabe.
e Judá. O que a gente vê aí é que Amós vai profetizar contra todas as cidades em volta de Israel. Olha, é como se fosse um alvo. Depois você olha isso no mapa, mas é como se fosse um alvo. Ele vai falar contra a Síria, ele vai falar contra os filisteus, ele vai falar contra Amon, ele vai falar contra Tiro, ele vai falar contra Moabe, ele vai falar até dos seus irmãos em Judá, ele vai falar contra Edom, e aqui a gente já vê a semelhança lá de um com o outro. E aí é muito interessante, porque se você pensar o que Amós está fazendo, ele está falando de todas as nações, o que elas fazem de errado. Sabe o que elas fazem de errado? Elas oprimem o pobre, angustiam o pobre, exploram a viúva e enriquecem. O pessoal era tão bacana aqui que até a cama da galera era feita de marfim. Olha, imagina quantos elefantes aí morreram para fazer uma cama de marfim. Então eles começam a falar, e é interessante o Reino do Norte, o pessoal do Reino do Norte, que ele vai lá, né, fazer a profecia no Reino do Norte. Aí o pessoal começa a falar assim, a Síria é mesmo, acho que esse cara é profeta, porque ele está falando que Deus vai castigar os caras da Síria. E olha que coisa interessante, Amon, olha, Deus está falando também através do profeta que vai destruir Amon. E se você for olhar, dá uma olhadinha aí, Marília, nos textos vai dizer várias vezes a expressão, por 3 vezes eu falei, e pela quarta não, da quarta não passará. Não é isso? Você leu aí. E isso está repetido em cada uma dessas cidades. Aí você fica perguntando como é que é exatamente a expressão que está aí. Por 3 transgressões e ainda mais por 4 não anularei o castigo. Olha, vejam, a gente aprende uma coisa muito interessante aqui, que Deus é paciente. É paciente com Moabe, com Judá, com Edom, com Tiro, com Amon, com a Filistia e com a Síria também. Por quê? Por 3 transgressões e até por 4. E isso aqui me lembra, Deus é até melhor do que meu pai era. Ele fala assim, ó, vou te dar 3 chances. Aqui Deus está dando 4. Tem gente, a Marília, quando o Mateus era pequeno, falava assim, ó, vou contar até 3. 1, 2, nunca saía no 1, né? 2, aí quando contava 3, o castigo viria. Então é mais ou menos isso que está acontecendo aqui. E a galera tá batendo palma e tá aplaudindo, achando isso maravilhoso. Só que, quando todo mundo entra na conversa de Amós, que aliás acham mesmo que o Amós era muito mais do que um cuidador de gado pequeno e de sicômoros, de figos ali. Porque a linguagem dele é muito rebuscada. Amós vai ter uma linguagem muito rebuscada. E ele vai fazer tudo isso para depois falar de Israel. E essa é a essência do livro de Amós, sabe? Ele vai falar sobre temas que atravessam tudo isso daqui. Eu vou colocar assim, ó. Injustiça social. Injustiça social é o grande tema que atravessa todos os 3 livros. Ok, a Marília vai ler capítulo 3, versículo 10. Vou anotar aqui, para também depois você ler com calma. 3, 10, 5, versículo 11 e 8, versículos 4 a 6. Vamos lá, 3, 10, 5, 11 e 8, de 4 a 6, e a gente vai ter um retrato do que estava acontecendo lá. Eles não sabem como agir direito, declara o Senhor. Eles que acumulam em seus palácios o que roubaram e saquearam.
5:11. Vocês pisam no pobre e o forçam a dar-lhes o trigo. Por isso, embora vocês tenham construído mansões de pedra, nelas não morarão. Embora tenham plantado vinhas verdejantes, não beberão do seu vinho. 8:4-6. Ouçam vocês que pisam os pobres e arruinam os necessitados da terra, dizendo: quando acabará a lua nova para que vendamos o cereal? E quando terminará o sábado para que comercializemos o trigo, diminuindo a medida, aumentando o preço, enganando com balanças desonestas e comprando o pobre com prata e o necessitado por um par de sandálias, vendendo até a palha com o trigo? Gente, é pesado demais, não é? Se você for parar para ler o livro de Amós, ele é só paulada, só paulada, só paulada. Ele termina realmente com visão de esperança. Tem nove capítulos, o profeta menor, chamado Amós, e do capítulo 7 ao 9 ele vai falar só de visões. Ele tem cada visão assustadora. As visões que Amós tem, uma delas era uma pedra que derrubava o templo. E as pessoas dentro do templo iam agonizar com as pedras caindo sobre eles. A outra visão são todas visões pesadas lá. Mas vamos ler sobre a esperança, capítulo 9, versículos 11 a 15. Naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que tiver quebrado e restaurarei as suas ruínas. Eu a reerguerei para que seja como era no passado, para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom e de todas as nações que me pertencem, declara o Senhor que realizará essas coisas. Dias virão, declara o Senhor, em que a ceifa continuará até o tempo de arar e o pisar das uvas até o tempo de semear. Vinho novo gotejará dos montes e fluirá de todas as colinas. Trarei de volta Israel, o meu povo exilado. Eles reconstruirão as cidades em ruínas e nelas viverão. Plantarão vinhas e beberão do seu vinho. Cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Plantarei Israel em sua própria terra para que nunca mais seja desarraigado da terra que lhe dei, diz o Senhor, o seu Deus. Então preste atenção, ele vai falar contra todas as nações, depois ele vai falar contra o próprio Israel, ele vai dizer que o problema deles é que eles adoram outros ídolos, mas o maior problema deles é que eles se parecem com os ídolos que eles adoram. Porque o nosso Deus, o Deus a quem nós servimos, o Deus a quem nós adoramos, é o Deus da vida. Então não pode de jeito nenhum trabalhar com o massacre dos menos favorecidos. É simples entender isso. Olha, lendo os 3 livros e estudando os outros 3 livros, eu não tenho juízo mesmo não, né? Porque eu só me lembrava do Homem-Aranha. Aí você vai falar, Homem-Aranha? Eu escrevi aqui, Homem-Aranha, que é o personagem que meu filho mais gosta dos quadrinhos. Tem uma frase que é bombástica no Homem-Aranha. Grandes poderes, grandes responsabilidades. Foi a frase que o tio Ben falou pro Peter Parker. Grandes poderes, grandes responsabilidades. Ora, se nós temos o Deus Todo-Poderoso habitando em nós, vivendo em nós, trabalhando através de nós, injustiça social nunca. Ação... boa ação boa, que eu vou botar aqui, boas ações, ação boa ou boas ações, o que Tito vai falar, isso é resultado de quem tem um Deus bom, um Deus de verdade. Porque quem não teme a Deus, é como Nietzsche falou, se Deus não existe, tudo é permitido. Ora, se tudo é permitido, é porque ele não é o Deus da sua vida. Porque o nosso Deus, ele trabalha com a ética, com o bom comportamento, com a idoneidade das pessoas à sua volta. Então aprendo 4 coisas aqui no livro de Amós para a gente ir para Obadias
e pensar bem. Bem, a primeira coisa que eu aprendo no livro de Amós é que o Senhor é o Senhor de todos as nações. Todos em volta, que nem sequer adoravam a Deus, deveriam ter e brigar e defender a justiça social. Sabe por quê? Porque isso é caráter humano. Todo ser humano que quer achar um elevado padrão moral vai respeitar o outro. Independente de religião, você percebe isso? Porque se você for olhar, todos os textos vão falar da mesma coisa. Injustiça social não, Deus odeia isso, Deus odeia a exploração dos menos favorecidos. Isso vale para todos, inclusive para Israel. Mas por que Israel é deixado no final? Porque o círculo vai aumentando e grandes poderes, grandes responsabilidades. Se eu sigo, se eu sirvo, se eu adoro, se eu presto culto ao Deus de verdade, eu tenho que fazer isso ser verdade na minha prática diária. Não é discurso, não adianta louvor, adoração, liturgia, isso fica em segundo plano. Bem, então a primeira coisa é que o Senhor é Senhor de todas as nações. A segunda coisa que eu aprendo é isso que eu acabei de falar. O Senhor escolheu um povo como seu representante. E o povo como seu representante, vejam que ele não fala, apesar de Amós ser do sul, ele não fala, é só a tribo de Benjamim e de Judá. Não, não. Todos que são descendentes de Abraão, que são filhos de Abraão, que são filhos da fé, que passaram pela experiência do Sinai, ele inclusive vai falar várias vezes sobre isso. Vocês são meus representantes. Vocês valem pelo que vocês carregam dentro de vocês, pelo que vocês experimentaram. Então a primeira é que o Senhor é o Senhor de todas as nações. A segunda, que vale para mim também, é que Deus me escolheu como seu representante aqui na terra. E essa semana eu cantei muitas vezes a música dos embaixadores porque eu lembrei disso. Eu sou representante de Deus aqui na terra. A terceira coisa é que eu aprendo com Amós é que ganância e injustiça social Deus detesta. Sabe por que Deus detesta a ganância? Porque a ganância é quando eu peço, quero, me dá. É o bicho come. Só para mim. E a vida em comunidade, como a gente viu em Tito, é sempre nós. Nós vamos crescer, nós vamos desenvolver. E injustiça social Deus odeia, porque o que Ele quer é que nós todos sejamos uma família humana, uma família digna de ser respeitada. E quarto e último, eu já falei, mas eu vou repetir, liturgia, anotei aqui para não esquecer, louvor, adoração, oferta, rito, nada disso substitui a justiça social. Não é que nós vamos ser líderes de ONGs, não é, porque eu sei que independente do movimento social que está acontecendo à minha volta, eu me incluo nisso porque eu sou cristão. Eu sei, eu me incluo nisso porque eu tenho o Deus justo, eterno, amoroso e bom. E última coisa de Amós, que depois você vai ouvir eu falar outras vezes sobre isso, é que quase todos os profetas, a maioria deles, vai falar do dia do Senhor. Vai falar sempre do dia do Senhor. E quando se fala do dia do Senhor, era dia terrível e dia pesado. 50 anos depois da profecia de Amós, a Síria veio e tomou conta de todos eles. Eles foram destruídos, foram totalmente desbaratados e ficou um remanescente ou outro que ainda permanecia fiel, mas Deus cumpre o que Ele diz. Eu vou pedir a Marília para ler capítulo 5, versículos 21 e 24, e você vai ver
um pouco disso que eu falei, dessas 4 tópicos, vou repetir enquanto ela acha. O Senhor é Senhor de todos. Segundo, Deus escolheu um povo como seu representante. Terceiro, injustiça social e ganância Deus detesta. Liturgia, louvor e adoração, ou qualquer tipo de rito ou oferta, nunca substituirão a justiça. Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. É isso. É essa a mensagem do profeta Amós. Agora, vamos ver Obadias. Amós tem 9 capítulos. Obadias tem 1. Apenas 1 capítulo. E Obadias vai fazer a gente retroceder muito na história. Porque Obadias vai falar só contra Edom. E aí você falou, caramba, Edom tá aqui, Edom tá ali. Quem é Edom? Edom significa vermelho. Quem é Edom? Edom, você conhece Esaú. Esaú é que forma o povo de Edom. E por que Obadias vai falar contra Edom? Porque quando o povo... Obadias é muito tempo depois. Quando o povo foi para cativeiro, Esaú ou Edom riu, zombou, fez pouco caso, ridicularizou. E Deus vai usar Obadias para falar, vai chegar a hora de... Aqui em Obadias, a frase que eu guardei é: quem ri por último ri melhor. E é exatamente isso que acontece aqui no livro de Obadias, que vai querer a destruição de Edom e de Esaú. Por que vai desejar a destruição? Porque quem é o escolhido? É Jacó ou é Esaú? Não precisa nem ser gênio para descobrir que o escolhido é Jacó. Então, se você está ainda no grupo daqueles que perseguem a igreja de Deus, daqueles que zombam da igreja de Deus, isso é coisa de Edom, coisa de quem quer o sacrifício dos irmãos. E na verdade aqui é um relacionamento de família, né? Você sabe que havia uma rixa aqui, mas se você for olhar Gênesis capítulo 28 a 32, você vai ver que Jacó, quando reconhece quem ele é, e quando ele passa pelaquela experiência do Val de Jaboque, ele reencontra com Esaú, e Deus mexe com o coração de Esaú, mexe com o coração de Jacó. Eles se abraçam, eles se reconciliam, mas cada um vai para um canto. As outras gerações vieram e a rixa continuava. Mas vai chegar o dia, e chegou o dia, da descendência de Jacó, viria alguém que seria o rei Davi. E daqui viria o grande rei de todas as nações, que é o Senhor Jesus. Então, de novo, o comum aqui, a esperança entre todos. E agora, vamos para as conexões? Já fiz um monte de conexões, mas eu preciso falar para você. Você está lembrado do Tito? Que Tito foi convocado por Paulo para ir para a ilha de Creta. Falar com os cretenses. Mas o povo lá, eu brinquei semana passada, que era cretino. Cretino por quê? Porque os caras estavam vivendo como se Deus não existisse. Mesmo dentro das igrejas. Mesmo quem era líder da igreja. E Paulo vai recomendar a Tito que ele tem que escolher pessoas idôneas, pessoas exemplares, pessoas que sigam fortalecendo e permanecendo na verdade de Deus. A conexão é tão simples. É que se eu entro com um discurso
evangélico, cristão, e a minha prática contradiz isso, de verdade eu não experimento o que é o cristianismo. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque às vezes a gente lê isso e vai pensar que é questão de partido político. Não tem nada a ver com isso. Sabe o que tem a ver com justiça social? Como é que você trata as pessoas que estão teoricamente abaixo de você? Como é que você trata o frentista? Você que tem carro. Como é que você trata a diarista que vai na sua casa? Como é que você se relaciona com os professores? Como é que você se relaciona com os poderosos? Isto vai denunciar se você é uma pessoa que briga pelos iguais ou você faz diferença. Ou você faz diferença da cor. Ou você faz algum tipo de discriminação do pobre, do necessitado. Pobre tem que trabalhar. Quem disse que pobre não trabalha? Pobre trabalha. É claro que a gente não quer nem que o pobre vire o bandido e nem que o rico também vire o bandido. Você percebe isso? Porque a gente critica tanto as pessoas menos favorecidas, mas eu acho que vale a pena você olhar o BRT de manhã e olhar as pessoas que estão enfrentando um ônibus cheio, um trem lotado, a fim de conseguirem sustento para sua casa. Nós somos um povo correto. Da sua grande maioria somos um povo correto. Mas a gente pensa que Deus tem preferência. E isso é o que eu aprendo aqui com Amós, com Tito e com Obadias. Deus é Senhor de toda a terra. Aí você fala, eu sou filho de Deus, eu vou ter tratamento VIP. Não vai ter tratamento VIP. Sabe o tratamento VIP que você tem que fazer? É o tratamento que você deve direcionar às outras pessoas. Sem arrogância, sem prepotência, sem nariz em pé, sendo gente, como gente deve ser. E é essa a essência da conexão. Eu tenho que ser gente como gente deve ser. E aí você vai me perguntar, e como é que gente deve ser? Gente deve ser parecido com gente que segue a Cristo, deve ser parecido com Ele. Esse é o segredo. Porque se eu tenho uma educação ruim e eu fui educado para enxergar as pessoas de outro jeito, quando Cristo habita em mim, a minha sensibilidade vai mudar e eu vou começar a olhar aquela pessoa com o olhar de Cristo. Eu não sei, os mais antigos talvez lembrem de uma música que se cantava muito antigamente. Eu estou até me entregando aqui. Mas tinha uma música que eu ficava muito impressionado quando cantava. Se todos tivessem Jesus no coração, que bom seria. O mundo seria de paz, de luz, e a aflição terminaria. Eu cantava. Se todos tivessem Jesus no coração. Se todos tivessem Jesus no coração. E hoje a gente tem um Brasil gospel. E a gente vê a impunidade, a maldade, a injustiça, querer tomar vantagem em tudo nessa sociedade que se diz cristã. Mas quem segue a Cristo de verdade não faz alarido para fazer justiça social. Segue o que Jesus falou. Entrega com a mão e não interessa a outra o que eu fiz. Eu não preciso tirar foto e botar no Instagram o que eu estou fazendo para ajudar as outras pessoas. Deus está vendo o que está acontecendo dentro de mim. Você entende isso? Você percebe isso? Então a carta de Paulo a Tito e os profetas Amós e Obadias vão falar que vale mais uma vida íntegra, vale mais uma vida correta do que uma vida de crente. A vida de crente, membro da igreja, isso é simples, qualquer um pode fazer. Até o diabo pode fazer isso. Mas vida comprometida com vida
de verdade, com vida com V maiúsculo, é a vida de quem experimentou a vida que Jesus pode dar. Essa é a grande diferença. Então, o desafio que nós temos, eu tenho como cristão, e você também tem como cristão e cristã, é ser parecido com Cristo. E sendo parecido com Cristo, eu vou fazer boas ações e eu vou apregoar a justiça onde quer que eu esteja. Então, não vou querer tirar vantagem do outro, porque o outro é um ser humano igualzinho a mim. Vamos orar? Agradecendo a Deus pela sua palavra. E semana que vem a gente está junto de novo, fazendo essas conexões. Olha que coisa linda, quando você lê a carta de Paulo a Tito, não foi à toa que Paulo escreveu isso, porque Amós e Obadias, que ele já conhecia, já tinha lido, já tinha os mesmos princípios que Paulo vai apresentar ao seu filho na fé. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, a gente quer que o seu Espírito trabalhe em nós e nos aperfeiçoe para que a gente olhe além do nosso umbigo. Senhor, o Senhor deu para a gente grandes poderes. O Senhor colocou a Trindade morando dentro de nós. O Senhor habita em nós. O Senhor que criou o mundo, que ama todo mundo, ajuda-nos a parecermos mais contigo, a sermos mais justos, mais honestos e menos gananciosos, menos egoístas. Nós te pedimos, nós te louvamos e nós te agradecemos. Fazemos isso no nome santo de Jesus. Amém? Amém? Tchau, tchau. Até a próxima semana.